Hoje meu convidado no Momento Lead é Ezequiel Wilbert, ele que é sócio fundador da SafeGold, uma casa de gestão. Ezequiel, o que faz uma casa de gestão? A SafeGold é uma empresa voltada a fortalecer outras empresas a partir da gestão. Geralmente as empresas têm uma liderança muito forte e acaba tendo lacunas de gestão que fazem toda a diferença, porque o sucesso empresarial ele precisa ter essa junção, esse sincronismo entre liderança e gestão. Então nós atuamos em duas etapas do ciclo empresarial. Na empresa que está numa fase de crescimento, nós entramos com a gestão de performance, que ela busca aprimorar controles, aprimorar a controladoria, formação de preço, ponto de equilíbrio, e depois nós entramos também com a tecnologia, que entra as análises dinâmicas de dados, o BI. Na parte de reestruturação, é quando a empresa está numa fase de desequilíbrio financeiro. Então, nessa vertente, a SafeGold ela entra com a gestão financeira, que é o equilíbrio financeiro, alongamento do endividamento e, especialmente, verificar a geração de caixa do negócio frente ao compasso de parcelamentos de endividamento que a empresa tem, a questão dos juros. Então, com essas duas vertentes, nós conseguimos fortalecer os negócios, gerando margem, reduzindo custos, ampliando receitas e reduzindo riscos, né, para os nossos clientes. Então isso significa uma casa de gestão, que nós lá no dia a dia respiramos gestão a todo momento, focando em fortalecer a gestão das empresas. E esse trabalho consultivo ele acaba sendo muito próspero para a empresa, porque vocês têm a habilidade de ter visto a realidade da performance, da dinâmica de diferentes negócios. E muitas vezes, independente do segmento, a performance do negócio, os números não mentem, né? E aí, às vezes, o amor, a paixão do fundador, do dono, acaba prejudicando o próprio negócio de ser mais longevo, né? Exato. Nós já passamos na nossa trajetória por mais de 300 empresas. Então, a gente sempre brinca que nós sabemos exatamente o que não se pode fazer. Talvez não saibamos o que precisa ser feito, porque aí é um dinamismo, um contexto customizado, cada negócio tem o seu estilo. Mas essa bagagem, essa expertise em vários segmentos, ela é fundamental. Você já viu esse filme, né? Você chega num cliente, faz o diagnóstico, você vê que você já viu aquilo em outra realidade, em outro segmento. E Ezequiel, você comentou que vocês atenderam, já passaram pela SafeGold mais de 300 empresas. Vocês são uma casa de gestão que começou a história em Santa Catarina, vocês acabaram vindo para o Paraná e vocês cresceram muito aqui no Paraná. Dessas 300 empresas, qual é o perfil dessas empresas? É empresa de dono, é empresa familiar? Qual que é o perfil das empresas que vocês acabam atendendo? Perfeito. O nosso perfil de cliente geralmente está na casa dos 100 a 400 milhões ano de faturamento. Esse é o perfil. E aí a gente encontra empresas que procuram, estão em determinado ciclo empresarial e procuram alguma solução diferenciada. Tem aquela empresa que quer um crescimento em vendas com equilíbrio. Ela está numa fase de crescimento e tem uma preocupação em não perder o equilíbrio de caixa em frente a esse crescimento. Então nós entramos com análise dinâmica de capital de giro, com crescimento máximo em vendas com equilíbrio de caixa. Tem aquele formato de empresa que quer profissionalizar. Às vezes a empresa ela foi muito bem no seu estilo de gestão do 1 ao 5, mas começa a enfrentar dificuldades no seu modelo de gestão para seguir do 5 ao 10. Então nesse caso nós organizamos processos e fortalecemos a forma vencedora para que ela consiga superar esses obstáculos e ter uma gestão mais leve, digamos assim. Tem o perfil de empresas que às vezes querem se organizar por não ter sucessão, para buscar de repente uma profissionalização ou até um M&A, mas majoritariamente são empresas familiares hoje nossos clientes. Essas empresas familiares, muitas vezes o negócio está crescendo, né? O dono é aquele fundador apaixonado pelo negócio e acaba não vendo os gargalos que impedem essa empresa de ser ainda mais dinâmica e também de ser mais saudável para crescer com o dinheiro do mercado, né? Como a gente diz, a gente vê muito dentro das empresas familiares, os empreendedores acabam se endividando ou fazendo empréstimos ou até colocando em risco o próprio capital da família, os recursos familiares, para crescer a operação, o negócio. Sendo que o recurso do mercado financeiro, existem muitos recursos disponíveis para que essas empresas cresçam com o dinheiro do mercado, né? E saiam desse endividamento da pessoa física, né? Preservem a liquidez do seu patrimônio, né? Exato.
Nós atuamos praticamente, sim, grande parte com indústria. E indústria tem elevada demanda de capital, né? Ela consome muito capital, desde a questão de CAPEX, a questão de necessidade de capital de giro, tem um ciclo muito elevado. E isso que você falou, com certeza, é algo que impacta muito. A gente, assim, a grande maioria dos industriais, tudo que eles têm está ali na empresa, né? Está investido ali e o que sobra é reinvestido, porque é um mercado muito dinâmico. Se você não reinveste, você fica para trás. E o equilíbrio disso, o retorno sobre isso, é algo muito importante. E às vezes esse empresário ele até tem o interesse ou tem o mercado para poder crescer mais em venda, mas não tem o essencial, que é o capital de giro. Então, nesse sentido, nós temos aí inúmeros agentes financeiros que são parceiros em empresas que nós atuamos e que aportam esses recursos na forma de linhas de curto prazo para potencializar essa receita. Nos últimos 36 meses, a Safe Gold ela gerou mais de 4 bilhões em operações financeiras com esses agentes financeiros em clientes nossos. Então, isso também faz toda a diferença. Porque às vezes você só tendo a gestão bem diligente, indicadores, isso é tudo muito importante, mas o recurso financeiro, o capital de giro, ele tem um peso muito relevante para atingir os objetivos. Então, isso com certeza é muito importante. Então, a empresa que quer crescer, quer se desenvolver, independente se ela é uma empresa que quer crescer, quer se estruturar para ser vendida ou porque não tem uma sucessão, ela precisa estar, né, com a lição de casa bem feita para buscar esse recurso no mercado, mas também para aquelas empresas que querem expandir, querem continuar crescendo, crescer de forma organizada, né, para não ter problemas futuros lá na frente, né. A gente viu alguns movimentos de empresas entrando em RJ, né, e acaba sendo às vezes até feito uma malandragem no mercado, as empresas que acabam entrando às vezes, mas empresas muito boas que têm todo o potencial para serem operações saudáveis, acabam às vezes passando por dificuldades financeiras por uma falta de planejamento e de conhecimento das ferramentas que existem, né? Com certeza, Elon. 2020, 2021 teve um excesso de liquidez no mercado. A Selic ali na casa de 2%, 3% ao ano. Aquilo definitivamente não era a realidade brasileira. O Brasil é isso que nós estamos vivendo agora, né? Aquilo era um juro muito barato, um excesso de liquidez e uma demanda reprimida que veio pós-pandemia, que fez todas as empresas crescerem demais. Então, naquele momento, se observou que as empresas estavam contraindo endividamento mais do que uma realidade de hoje permitiria, por conta desse excesso de liquidez. E se pensou muito em crescimento, market share, isso foi uma onda de mercado, e muitas vezes o empresário acabou não olhando para o resultado, para a margem, para a geração de caixa, para o equilíbrio entre CCL e NCG, que é um equilíbrio de finanças. E aí agora a receita baixou, a taxa de juros subiu, então muitas empresas acabam não tendo a geração de caixa suficiente para esse parcelamento que elas assumiram, por queda de receita e por aumento de taxa de juros. Então acaba acontecendo esse tipo de recuperação judicial ou renegociação de dívidas. Nós percebemos os grandes bancos muito abertos, né, a tentar a medida menos drástica em termos de parcelamento, e cabe ao empresário saber qual que é o passo que ele consegue dar no atual momento. Então nós auxiliamos nisso também. Qual o ponto de equilíbrio, qual a geração de caixa, a geração de EBITDA, quanto você pode assumir de parcelamento mensal no teu atual cenário, para poder ficar com uma situação financeira equilibrada. Então isso realmente é uma consequência daquele excesso que aconteceu, mas agora é o momento de rever, o momento é diferente, né? E para a gente finalizar, Ezequiel, como que é para vocês trabalharem essa diversificação de atendimento de empresas diferentes, mas quando vocês centralizam tudo isso dentro de uma base de dados, que o empresário consegue olhar numa tela e ver a movimentação do seu negócio. Você vê que isso traz ganhos, inclusive para o empresário pensar em estratégias de crescimento, em novos produtos, em melhorar a performance, saber que o negócio está rodando com mais tranquilidade. Como que é para vocês essa dinâmica de ver o resultado da inteligência dos dados aplicados na empresa? Sim, Elô. Fundamental. A gente sempre diz que a inteligência de dados, ela se consolida após uma excelente preparação de terreno com a controladoria, vamos falar assim. Com a controladoria, encerrou o mês, você sabe os clientes que você teve margem, as rotas que você teve margem, especialmente empresas que têm a matéria-prima commodity, acabam tendo oscilações durante o mês, porque esses preços sobem e descem a todo momento. Então você precisa esperar o mês encerrar
para você conseguir identificar se essa margem aconteceu de acordo com o esperado. Com a ciência de dados, a tecnologia de dados, você consegue ver isso no dia. Então, você toma a decisão muito mais rápida. Nós usamos exemplos de empresas que o lucro está numa formação de mix. Você tem mix com produto, com itens que tem uma margem baixa. Se você só comercializar esses itens, o seu resultado vai ser ruim. Então, você tem que ter um equilíbrio entre esses dois tipos de produtos, de categoria. Só que, às vezes, tem milhares de produtos que compõem esse mix. É humanamente impossível você conseguir fazer isso no dia a dia com relatório. Então, a inteligência de dados, ela robotiza esses processos e você consegue identificar de uma forma ágil. Opa, rota tal, estou tendo prejuízo. Vendedor tal não está trabalhando o mix conforme o combinado. E aí você atua na raiz e no momento, no timing certo. Então, isso faz toda a diferença. Ver o resultado negativo para chegar na meta, no resultado, né, no direcionamento do negócio. Exato. Muito obrigada, Ezequiel. Que a SafeGold siga crescendo, porque o crescimento de vocês é resultado do crescimento do resultado de outras empresas, né? Nós que ficamos aí muito felizes pelo convite. Para nós é muito prazeroso fazer parte aí do hall de fornecedores parceiros da Casa Lide também. Então, muito obrigado. Na próxima semana, mais um convidado aqui falando sobre gestão, sobre planejamento e sobre o empreendedorismo do Paraná. Até lá!